senhores telespectadores, o nosso programa de hoje não nos levou até muito longe. Eu estou a falar-lhes a 2 passos de Lisboa. 2 passos, concretamente 12 quilómetros. Avistam aqui atrás de mim blocos de casario. É a Vila de Belas, um dos lugares menos conhecidos dos lisboetas. É muito curioso que Belas já era vila quando Queluz nem sequer era aldeia. Bom, o que aconteceu é isto. Como era vila, havia aqui uns senhores importantes que tinham umas casas, umas vinhas, e não quiseram que o comboio passasse por aqui. Bom, eles é que mandavam. O comboio deu uma voltinha, foi lá pela Amadora. É nessa altura que nasce a cidade da Amadora. Depois vem por Queluz. É por isso que ainda hoje a estação se chama Queluz Belas, porque naquela altura Queluz era só o palácio, a vila era Belas. Bom, e assim Belas, que era uma das mais atraentes e fascinantes regiões aqui da Grande Lisboa, escapou à atração da capital. Isso teve muitas vantagens, teve muitos inconvenientes. É claro que se os tais senhores importantes não têm arriscado o comboio lá de acordo com os seus interesses, isto hoje era uma grande cidade, assim não é. Bom, mas o meu telespectador julgue por si. Não ser uma grande cidade é uma vantagem ou será um inconveniente? Os habitantes de Belas de hoje entendem todos que é uma vantagem. Bom, os daqui há 100 anos entendiam bem que o interesse coletivo da terra foi sacrificado ao interesse pessoal de alguns proprietários. Era uma vila notável, de palácios, de quintas e, sobretudo, de monumentos. Leiam aquela pedra que está além, está à entrada. Leiam com atenção. Ali diz Anta da Pedra dos Mouros, sepulcro megalítico. É junto dessa pedra que eu estou. Vêem aqui, ela tem cerca de 5 metros de altura, por cerca de 4 de largura, na largura maior. Isto pesa muitas toneladas. Era realmente a grande laje, fazia a cabeceira de um sepulcro coletivo megalítico e por isso tinha inscrições. Se virem bem, isto é um vulto humano. Tem um tronco, 2 pernas, 2 braços e ali era a cabeça. Bom, era a cabeça e esta mão tinha um bordão. As mãos eram muito visíveis há 100 anos, tem aqui um boneco que mostra isso perfeitamente. Hoje já é difícil ler as mãos. Também as investigações mais recentes corrigiram aquele número de 3.500. É possível andar 500 anos para trás. Pode-se dizer 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, eu não erro muito se lhes disser que esta figura, que tem uma cabeça, um tronco, 2 pernas e 2 braços, é o mais antigo português que eu conheço. Reparem como os portugueses foram sempre iguais. Continuamos todos a ter 2 braços, um tronco, 2 pernas e alguns uma cabeça. Eu tenho muita pena que no itinerário turístico português não exista um percurso das Quintas de Belas. São uma das coisas mais bonitas
que há neste país. São coisas que falam da nossa história desde o século XVI. É claro que cada quinta tem a sua história e são todas histórias diferentes. Eu estou a falar ao meu telespectador aqui diante da Quinta do Bom Jardim. Esta Quinta do Bom Jardim, o muro fez-se junto de uma estrada romana. Imaginem, o muro da Quinta confina com a estrada romana que ligava a cidade do Licipo ao litoral onde desembarcavam as trirrés vindas de Roma. É justamente junto desta estrada que se constrói esta quinta. Chama-se Quinta do Bom Jardim. Se o meu telespectador olhar com atenção para o brasão que está à porta, vê as armas de Portugal e os leões do Reino de Leão. Julgo que isto tem a ver com a família Menezes, os grandes Menezes, os Menezes de Ceuta, os Menezes foram realmente, em certo momento, donos desta quinta. A quinta hoje está na posse da família Empis. É uma família que tem sabido conservá-la com toda a sua dignidade histórica. A quinta continua a ser um lugar privilegiado de história e de visita. Bom, mas há muitas outras quintas. Eu gostava de lhes falar na Fonteireira. A Fonteireira não é longe daqui. A Fonteireira pertenceu à família Pinto Basto. Como sabem, os Pinto Bastos são os donos da Vista Alegre. E isso tornou possível à família Pinto Basto ir reunindo aqui na Quinta da Fonteireira, peça a peça, os serviços de jantar que foram fazendo para todo o mundo. É hoje, aqui em Belas, que se encontra o mais completo museu da porcelana da Vista Alegre. E ninguém se lembra disso. E a Quinta Vimer? Bom, esses Vimers eram ministros plenipotenciários do Império Austríaco em Portugal. Por isso é que aquela casa parece, olhem para ela, a gente fica espantado, aquilo não é uma casa portuguesa, pois lá que não, é uma casa alemã, é uma casa céltica. Bom, os donos daquela casa têm, ao longo das gerações, sabido conservar a memória portuguesa. Hoje vive ali o meu amigo pessoal, Rainer Danart. É o principal colecionador de armas portuguesas. Aquela casa só por si é um museu. E eu olho para aquilo e penso, é curioso e é doloroso. Tenha sido um descendente de ilustres famílias alemãs, quem tenha vindo fazer nos arrabaldes de Lisboa o grande monumento às raízes da nacionalidade. Ele fez aquela anta não é verdadeira, é uma anta falsa. Andaram aqui soldados, pedra a pedra, diz que eram 300 soldados, e fizeram uma anta que nunca existiu. Em cima fizeram um javali que também é uma ampliação de um javali de bronze que aqui se encontrou, mas que nós deixámos perder. Bom, que bonito que isto é, mas que pena que isto me causa, que tenha sido um descendente de uma ilustre família austríaca, que tenha vindo fazer nos arrabaldes de Lisboa a sua homenagem às raízes da lusitanidade. Há muitas outras quintas, eu queria lhes falar na Quinta da Nova Assunção, é já do século XVII, sobretudo XVIII. Reparem como são bonitas
são bonitos aqueles jardins. Uma outra quinta, a quinta... Bem, eu aqui estou a olhar para os senhores, eu não sei como é de dizer. Por minha vontade eu dizia, a quinta do Malha-Pão. Mas aqui, os representantes de Belas dizem-me, não é Malha-Pão, é Molha-Pão. Molha-Pão quer dizer pegar o pão e molhá-lo para o tornar mais comestível. Malha-Pão quer dizer outra coisa bem mais difícil. Pegar na espiga do trigo, malhá-la à força do braço, para a tornar pão comestível. Portanto, dizer malha-pão ou molha-pão são coisas radicalmente diferentes. Malha-pão é quando o mundo começa. Molha-pão é quando já se pode molhar o pão no tempero de alguma coisa que o torne mais agradável. E a Quinta d'Água Férrea, que é da família Abcacis. São tantas quintas. Bom, mas há uma que eu penso que merece um comentário especial. É o Paço Real de Belas. Aqui, a este lugar, está ligada uma grande parte da história portuguesa. Eu estou nesta altura a falar, já viram, aqui no mirante, é um mirante onde se debruçou, como eu agora estou a debruçar, El Rei Dom Manuel I, o descobridor da Índia e do Brasil, o rei Dom Manuel. Bom, mas que já aqui tinham vivido o pai dele, Dom João II, e o antepassado, Dom Afonso V, e o Dom Duarte, e o Dom João I, que esteve aqui muito tempo, e o pai do Dom João I, que foi o rei Dom Pedro, foi talvez ele quem fez a primeira construção. Devo dizer aos meus telespectadores que hoje não é fácil visitar este palácio, que ele está na posse privada, ainda está em obras, mas eu vou acompanhá-los numa pequena visita ao Paço Real de Belas. Entramos por esta porta e ficamos num largo terreiro de onde podemos avistar a parte mais antiga do palácio. Era um torreão. Vêm ali na torre a janela e meia, digamos assim, românicas. Aquilo é talvez o mais antigo. Era uma torre do século XIV. Sabemos, existe o documento, no ano de 1318, o dono desta torre, que se chamava Gonçalo Manes Roberts, deu o que tinha aqui ao convento de Santos. Bom, estamos no princípio do século XIV, está a acabar o reinado de Dom Dinis, é um tempo de violentas lutas em Portugal. Depois, a seguir, isto pertence ao Diogo Lopes Pacheco, que é, como sabem, um dos matadores da linda Inês de Castro. Claro, Diogo Lopes votou a morte da Inês, portanto, o rei Dom Pedro confiscou-lhe isto. Isto foi confiscado a Diogo Lopes Pacheco e entra na Casa Real. É a partir de então, reina El Rei Dom Pedro I, que isto se passa a ser uma residência real. É absolutamente certo que o rei Dom Pedro I esteve aqui muito tempo. Talvez se tenha debruçado a estas janelas que ainda hoje se vêem. Bom, depois, o tempo passa, o Diogo Lopes Pacheco consegue voltar a Portugal, vem a contar uma história, vem dizer, afinal, a Dona Inês não era casada com o Dom Pedro. O depoimento dele foi fundamental para o triunfo da causa do mestre Davis, porque
Aquele homem tinha tomado parte em tudo, pois ele era um dos matadores da Inês, quem é que sabia o que se tinha passado senão ele, e é com base na palavra dele que se estabelece que a Inês de Castro não foi rainha, não chegou a estar casada, tudo isso era uma história, e é claro, o Diogo Lopes Pacheco, em troca desse seu depoimento tão importante, recebeu de volta este palácio. Este palácio é o pagamento da palavra respeitável do Diogo Lopes Pacheco. Passados alguns anos, e eu não sei bem como, o rei Dom João I voltou a ser dono do palácio e fez aqui grandes obras. Se o meu telespectador olhar com atenção, esta fachada lembra muito a fachada do Palácio Real de Sintra. Isto era assim uma espécie de Sintra mais à mão. E o rei Dom João I esteve aqui muito tempo. Portanto, isto é um espaço sagrado da história de Portugal. É um berço da primeira dinastia. O Dom João I, depois quando morreu, deixou isto a um filho, a um dos príncipes da ínclita geração, ao infante Dom João. O infante Dom João é dos menos conhecidos porque, não sei porquê, ele era o mestre da Ordem de Santiago, é o construtor daquela bela igreja de Santiago em Palmela. Eu já lá levei os meus telespectadores e vale a pena voltar lá. É um lindo monumento. Bom, e o Dom João também viveu aqui. E depois deixou isto a uma filha, a Dona Brites. Brites era, como se dizia no século XV, Beatriz. A infanta Dona Beatriz é uma das grandes mulheres da história de Portugal. Eu não sei que tendência é esta, mas realmente a nossa história continua a esquecer-se muito das mulheres. Ora, é realmente no ventre das mulheres que toda a história principia. Esta Dona Beatriz, neta de Dom João I, portanto, filha de um príncipe da ínclita geração de altos infantes, esta princesa vem a casar com o Dom Fernando. Dom Fernando era filho do rei Dom Duarte, filho do rei filósofo, e depois, mais tarde, foi duquesa de Beja, aquele lindíssimo convento da Conceição, em Beja, onde também já estivemos. Reparem que beleza, tudo aquilo é obra da infanta Dona Beatriz, mas não só isso. Dona Beatriz é quem descobre o Gil Vicente. Dona Beatriz, o Gil Vicente chamava-lhe a Rainha Velha, porque ela nessa altura já estava muito idosa, mas é a Rainha Velha, Dona Beatriz, quem manda buscar o mestre da balança para fazer um divertimento quando a Nora tinha dado à luz um príncipe que veio a ser o Dom João III, e é aí que o Gil Vicente representa a sua primeira peça no paço, o monólogo do vaqueiro. Bom, isto depois, a Dona Beatriz, como sabem, teve desse casamento, teve vários filhos. Um deles foi o rei Dom Manuel, o grande rei, enfim, chamam-lhe o venturoso, acho que é injusto, já tenho dito isso. Ele não era apenas venturoso, ele tinha a ventura do merecimento, do talento que tinha. Era um homem que sabia compor conflitos, esbater arestas, e é no tempo del rei Dom Manuel que este pequeno país, à esquina do planeta, se transforma numa grande nação atlântica, nesta grande nação que nós herdamos. Bem, mas o filho, o Dom João, deixou este palácio
à filha, a Dona Beatriz. Dona Beatriz é uma das rainhas da paz, foi ela quem estabeleceu a paz na Guerra de Portugal com Castela, é ela a responsável pelas terçarias de Moura. Quando os políticos estavam aflitos, não sabiam como acabar aquela maldita guerra, em má hora começada. Todas as guerras começam em má hora, porque é fácil começar uma guerra. O que é difícil é saber como vai acabar. Bom, e quando nem o rei de Castela, nem o rei de Portugal sabiam como é que se ia resolver aquilo, chamam a Dona Beatriz e pedem, olha, entende-te lá com os reis de Castela, arranjam a maneira e acaba-nos com esta guerra maldita que está a matar a flor da nobreza de Castela e de Leão e de Aragão e de Portugal. Acaba com... E é Dona Beatriz quem, em Moura, conversando serenamente, com os reis de Castela, arranjam a maneira de pôr termo à guerra. Eu penso nisto, olho para este palácio, tão ligado à memória de Dona Beatriz. Foi aqui que ela viveu, foi aqui que ela pensou na paz peninsular, e penso que bonito seria instalar um dia aqui um museu das rainhas portuguesas. Cada sala podia nos dar uma grande rainha, porque eu não sei se em Portugal foram mais notáveis os reis e as rainhas. De qualquer maneira, que bonito seria instalar aqui o Museu das Rainhas Portuguesas. Infelizmente, estão a ver um palácio um pouco desventrado, ainda muito nu, e devo-lhes dizer que está de pé, porque um proprietário privado, desde há alguns anos, vem aqui gastando tudo quanto tem. Ele é um homem rico, mas tudo quanto tem, gasta aqui. Já consolidou as paredes, já repôs os telhados, agora podemos ter a certeza de uma coisa, o palácio já não cai. Bom, mas tem feito isto sem que ninguém o ajude. As autoridades portuguesas ainda não o auxiliaram nem com um tostão. Antes de concluir o programa, queria chamar a atenção de todos para esta pedra. Reparem, isto era o fecho de uma abóbada. Tem ao centro 4 flores de lis. São as armas de Rodrigo Afonso, da Casa da Touguia. Mas as armas de Rodrigo Afonso estão abraçadas pela Cruz de Avis. São as 4 pontas da Cruz de Avis. E a Cruz de Avis está amarrada ao teto, reparem, pelas cordas manuelinas. O que é que isto significa? Rodrigo Afonso foi realmente senhor deste paço, desta quinta, porque lhe deixou a infanta Dona Brites. Deixou-lhe pela muita companhia que ele lhe tinha feito durante a vida inteira. Deixou-lhe, o testamento não o diz claramente, mas deixa-o transparecer, deixou-lhe pelo muito amor que lhe tinha. Mas a infanta Dona Brites era viúva, tinha filhos, como sabem, ela é a mãe de El Rei Dom Manuel. É isso que significam aqui as cordas manuelinas. A infanta Dona Brites era também a mãe da rainha Dona Leonor, a fundadora das Misericórdias. Apesar disso, a rainha Dona Brites, no fim da sua vida, faz um testamento e deixa todo este palácio ao seu fiel Rodrigo Afonso. Hoje, tudo o que resta desta história, como veem, são pedras desmanteladas.
não seria possível voltar a pô-las de pé? Olhem, aqui bem perto, estão à vista de mim, ainda há poucos anos, gastaram-se 2 milhões de contos para salvar as pegadas de uns dinossauros que eu não sei se eram meus parentes, se não. Não valeria também a pena gastar algum dinheiro para salvar estas memórias tão próximas de nós e tão importantes na história da nossa monarquia?